Eleições 2020. O Band Cidade dá sequência hoje à última da série de entrevistas com um tempo de 7 minutos com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. De acordo com uma ordem definida em sorteio na reunião com os representantes dos partidos, hoje é a vez do candidato professor Fernando Borges, do PCdoB. Obrigado pela presença, candidato. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os telespectadores aí da Band. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala muito em democracia e em justiça social e fala na realização de conferências municipais em diversos setores para construir políticas públicas para a cidade. Caso o senhor vença a eleição, como é que isso vai funcionar? Explica para a população a partir de agora. O tempo do senhor é de 7 minutos. Então, Cláudio, na nossa compreensão, o Poder Executivo ele tem que ser um objeto de executar as vontades da população. Nós temos que desenvolver mecanismos democráticos de ouvir essa população. Alguns mecanismos já existem, que são os conselhos municipais. E aí eu quero dar um exemplo para você. Há um ano atrás, o Conselho Municipal do Idoso se reuniu e deliberou pela construção de uma política pública chamada Casa do Idoso. Então, cabe ao Poder Executivo, e nós vamos fazer isso, com uma deliberação dessa, com uma participação de 500 pessoas numa conferência municipal, executar exatamente aquilo que foi vontade dessa população idosa, que, diga-se de passagem, é 1/4 da população nacional. Agora, a proposta de sua candidatura fala em auditar todos os contratos de contas da Prefeitura a pagar, caso o senhor vença a eleição. Como é que o senhor pretende fazer isso? É uma expectativa de economia para os cofres públicos? Exatamente. Nós achamos que esses contratos podem estar mal fiscalizados. Por exemplo, contrato com a empresa permissionária do transporte coletivo. Essa empresa ela pode não estar obedecendo o contrato, não garantindo a qualidade, o bom serviço e até mesmo cobrando um valor muito maior do que aquilo que vale o serviço que ela está prestando. Então, auditar os contratos significa exatamente isso, economizar recursos para poder executar as políticas públicas que nós estamos propondo no nosso plano de governo e acertar a qualidade desses serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Taubaté. Falando em transporte público, a ABC é a atual permissionária, Sim, concessionária, e ela não tem uma boa aprovação dos usuários, isso é sabido. A reclamação de horários, a qualidade do serviço prestado. Como é que o senhor pretende trabalhar esse setor do transporte público e como que vai funcionar a criação de uma frota municipal do transporte público que está no seu plano de governo? Exatamente, Ao auditar esse contrato, nós vamos verificar se a empresa está fazendo aquilo que está previsto no contrato. Nós achamos, por exemplo, que o valor cobrado nas passagens é um valor altíssimo. R$ 4,40 com mais 50 centavos de subsídio, precisava ter uma qualidade maior. Hoje nós temos 28 carros andando pelo transporte coletivo na nossa cidade. A linha do Santa Teresa à Gurilândia, ela vem no horário de pico superlotada, contrariando inclusive as recomendações da saúde nesse momento. Então nós vamos auditar o contrato, se não estiver obedecendo o contrato, nós vamos romper com o contrato e vamos criar a frota pública. Por que nós queremos criar a frota pública? Porque nós queremos oferecer passe livre para os estudantes, para os desempregados, para as mães gestantes e também para os idosos a partir dos 60 anos. O senhor pretende, a partir de 2024, que vence o contrato com a ABC, ter uma frota 100% pública? Então, ao assumir em 2021, nós já vamos avaliar se a empresa está cumprindo com esse contrato. Se a empresa não estiver cumprindo, nós vamos romper esse contrato e já começar a construir essa frota para começar a construir a gratuidade, o passe livre para esses setores que nós apresentamos aqui para você. Na educação, candidato, o senhor propõe acabar com as filas de creche em 1 ano em Taubaté. Como é que o senhor acredita que vai conseguir tempo para criar novas unidades? Tem orçamento para isso hoje? Campos do Jordão tem 30 creches. Campos do Jordão não tem uma criança na primeira infância, de 0 a 6 anos, fora da creche. Se Campos do Jordão, que é uma cidade que tem um orçamento pequeno, consegue, por que Taubaté é uma cidade extremamente rica, econômica, com um povo inteligente, não consegue oferecer creche, não só para as mães trabalhadoras, mas também para as crianças, que têm direito a estar dentro da creche? Você sabia que os casos de abuso sexual normalmente acontecem com as crianças de 0 a 6 anos e que estão fora da creche? Então nós queremos evitar que esse abuso sexual aconteça quando as mães deixam, por exemplo, as crianças com o vizinho.
Agora, na saúde, candidato, apesar da pandemia que nós estamos vivendo, os atendimentos de diversos setores acontecem normalmente. O senhor fala em criar um atendimento mais humanizado, inclusive um terceiro turno para atender a população. Como é que funcionaria essa proposta? Explica para os eleitores. Seriam novos convênios para tentar realizar, de repente, novos concursos públicos na cidade? Então, a humanização, ela passa pelo fortalecimento da saúde básica. O que é fortalecer a saúde básica? É você investir na estratégia de saúde da família. Aquela estratégia da saúde da família que vai nas famílias atender a população. Se a população precisar de medicamento, ela faz o encaminhamento. Se precisar de um especialista, de um exame, de uma outra consulta, a estratégia de saúde da família faz esse encaminhamento. E a humanização significa o acolhimento das pessoas quando elas procurarem o serviço de saúde. Todos nós estamos vendo nas redes sociais as denúncias que a população não é bem acolhida no sistema de saúde do município. Muito se divulga, mas pouco se faz. Nós entendemos que a saúde precisa melhorar bastante, tanto a saúde pública não tem qualidade, que a prefeitura oferece um plano privado para os seus funcionários. Se a saúde pública fosse boa, a prefeitura poderia oferecer o próprio SUS para os seus próprios funcionários. E as pessoas não precisariam ir na defensoria pública, lutar pelos seus direitos para ter o atendimento da saúde. Então, essa mais ou menos é a lógica que nós queremos. Então, nós vamos investir na saúde básica e nós queremos um SUS fortalecido aqui na cidade de Taubaté. Agora, fala-se em diversos investimentos na educação, em creches. O senhor fala em geração de emprego e renda para a construção civil, investimento de grandes obras públicas. Teria uma prioridade nisso e de onde viria o dinheiro para tudo isso, professor? O dinheiro vem da auditoria. Nós chegamos à conclusão que se a gente fizer um levantamento, uma auditoria, o recurso público que hoje é mal usado vai aparecer para construir, por exemplo, creches. Para construir, por exemplo, mais instrumentos de saúde pública. Então, se fizer auditoria, se levantar, se usar bem o dinheiro, se deixar de fazer negócio com o dinheiro público, se deixar de transformar a prefeitura num balcão de negócio, vai sobrar dinheiro para construir creches, gerar emprego para o trabalhador, acolher o espaço para a mãe ter o atendimento educacional da primeira infância para a sua criança. Perfeito, professor. A gente está faltando aí 30 segundos, basicamente, para terminar o seu tempo. Gostaria das suas considerações finais. O tema é livre dessa entrevista. Eu queria assumir agora, nos 30 minutos finais, alguns compromissos. O primeiro compromisso é que se o Fernando Borges for eleito, ele vai viver exatamente com o salário que ele recebe hoje como professor. Certo? Não quero usar da prefeitura para me enriquecer, para ter vantagens próprias, eu quero ajudar a vida das pessoas. O outro compromisso é com os servidores públicos municipais, os trabalhadores dos serviços públicos municipais. Nós vamos aprovar o plano de carreira logo no primeiro ano de gestão do PCdoB aqui na cidade de Taubaté. Ok, professor, tempo esgotado. Professor Fernando Borges do PCdoB, muito obrigado pela participação e boa sorte na campanha. Obrigado, Cláudio. Obrigado à Band, que cumpre com o seu papel democrático, extremamente importante. Estaremos aqui no debate no próximo dia 4. Perfeitamente. Aliás, lembrando você que o debate com os candidatos de Taubaté está marcado, com aqueles que têm representatividade no Congresso Nacional, como o professor Fernando, será na próxima quarta-feira, 11h15 da noite. Nesse fim de semana, tem alerta da Marinha do Brasil para o litoral norte. A passagem de uma frente fria poderá provocar ventos fortes de até 75 km por hora ainda esta noite. Amanhã pode haver ressaca em Ilhabela com ondas de até 3 metros. Os detalhes da previsão do tempo na nossa região com a Desirê Brant da SOMAR Meteorologia. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. O tempo virou no estado de São Paulo por causa da chegada de uma frente fria. E o fim de semana ainda será marcado pela chuva e pelo frio no Vale do Paraíba, Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira. Em Taubaté, o sábado terá máxima de apenas 23 graus, com chuva a qualquer hora, domingo 19 e na segunda-feira a máxima fica em torno dos 21 graus. Em São José dos Campos também muita chuva ainda ao longo do fim de semana e temperatura baixa para a época do ano. O sábado terá máxima de apenas 21 graus, domingo 18 graus e a segunda-feira terá máxima de apenas 20 graus. Imagens agora ao vivo da rodovia Carvalho Pinto, trecho de Jacareí. Os túneis, movimento é mais intenso devido ao feriado sentido interior. Os termômetros marcam 18 graus em Jacareí. Eu volto já com mais notícias aqui no Band Cidade. Não saia daí.